aqui com a nossa quinta convidada e confesso para vocês que depois dos últimos depoimentos das mães que estiveram aqui, as profissionais que vieram, a gente vai ficando cada vez mais tocada e mais profunda, mente assim, comovida com a situação das famílias e das pessoas que hoje passam aí pela necessidade do tratamento para lidar com o transtorno do espectro autista. E agora é com muito carinho que eu estou recebendo uma parceira de trabalho aqui, uma companheira de trabalho, que é a nossa querida Kessia, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, né? E que vai trazer um pouquinho também da experiência dela, ela que também é funcionária pública em uma prefeitura aqui próxima de Barbacena, em Ressaquinha, mas que também é profissional liberal, ou seja, exerce a sua atividade por suas organizações pessoais. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com todos vocês. Eu sou neuropsicopedagoga, mas minha formação de base é em educação física, né? Onde eu sou concursada em Ressaquinha e atuo como educadora física. Mas eu também tenho esse lado, né, aflorado meu, porque eu tenho um sobrinho autista, né? E a partir dele, né, do Gustavo, que veio essa necessidade de estar buscando conhecimento aí dentro da área do autismo. Aí a partir disso vem aquele fomento e aquela dedicação, aquele olhar. E aí a gente vai sendo banhada, né, por um universo de informações, conhecimentos. E a gente que está na área da saúde, da educação, a gente começa a ficar incomodado, né? Assim, Kessia, como que a gente pode mudar essa realidade, ajudar nos aspectos das disciplinas que estão aí convergindo para os tratamentos? E nesse aspecto eu queria que você falasse um pouquinho da sua importância, da importância do seu trabalho dentro do acompanhamento da pessoa com autismo. Então, o neuropsicopedagogo, ele tem uma importância fundamental, né, no trabalho com o autismo, porque a gente trabalha diretamente com a aprendizagem desse indivíduo. O que seria essa aprendizagem? É não a aprendizagem concreta, mas sim as habilidades preditoras para que a aprendizagem ela venha a se concretizar. Por exemplo, na leitura, o que eu preciso de habilidades preditoras desenvolvidas para que esse indivíduo venha saber ler, escrever, fazer cálculos, ter uma vida mais independente. Que bacana isso, tá vendo, paizinho? Olha só, porque às vezes os pais já vivem na escola convencional aquela ansiedade para que a criança leia, escreva. O desafio para a pessoa com TEA, para a criança com TEA, ele é ainda maior. E é através desses estudos que a gente começa a entender como é que esse campo neurolinguístico, neurovisual, neuroauditivo vai funcionando. Sim. Hoje na escola, trabalhando com as crianças, eu fui falando de uma maneira bem simples, porque eu estava trabalhando com os piticos, né? Trabalhando com eles assim, bem resumidamente, né? Como é que a gente vai fazendo essas conexões, por que às vezes a criança com TEA na escola, uma não gosta do barulho, vai botar a mãozinha no ouvido. Exatamente. Porque aquele barulho para ela é enorme, né? Sim. Às vezes ela não vai conseguir falar, porque o campo ali neurofuncional, as interligações não estão fazendo contato certinho, e aí vem a prática da fono, que vai desenvolver toda uma habilidade com essa criança, a criança que vai criando aquelas estereotipias, que na verdade são movimentos para tentar buscar um ponto de equilíbrio, né? Ela vai tentando se autorregular. E o trabalho na escola tem sido um desafio, não tem sido? Sim, muito desafiador. Os profissionais estão assim, vamos dizer assim, abafados um pouco com tudo isso? A demanda, ela tá chegando cada vez mais, né? A gente está aí num mundo globalizado, então a informação tá se difundindo a 1000 por hora. Uhum. Então os pais estão tendo mais conhecimento, né? E eles estão buscando seus direitos. E aí essa demanda está chegando muito para as escolas, e as escolas, assim, os profissionais, eles querem fazer algo diferente, mas devido à sua rotina, eles não conseguem. Então eles estão, assim, buscando por informações, buscando por profissionais que possam adentrar esse ambiente escolar, né? Levando capacitações, informações de como eles devem lidar com esse público. E a gente tem aí até a questão do PEI, né? Que é o tema que eu quero entrar com vocês também. Sim. Qual que é a importância do PEI dentro da trajetória dessa criança que vai passar por uma vida familiar, social e escolar?
Então, a gente tem que entender que esse indivíduo, né, ele não é só o indivíduo da escola, ele não é só um indivíduo da casa, não é só um indivíduo que está na terapia, né? Ele precisa de um olhar amplo e o PEI, ele vem para isso. O que é o PEI? Explica pro paizinho e mãezinha que nunca ouviu falar. Então, o PEI é o Plano Educacional Individualizado. Nesse plano, que é garantido por lei, tá? Todos os autistas aí que tenham laudo, eles têm essa garantia por lei de ter um PEI. Então, o que acontece? Como que faz esse PEI? A escola, né, profissionais ali, delegados sim pela escola, vão fazer esse PEI juntamente com a família, porque não tem ninguém melhor do que a família para nos passar esses dados, né, de como que é esse indivíduo. Como que esse indivíduo se desregula? É uma água que cai na sua roupa? É um sapato? É um barulho? Enfim. Quanto tempo dura, né? Sim. Como eu faço para poder, né, modelar voltar com esse indivíduo? Sim, exatamente. E também os terapeutas. Então, a gente tem aí escola, família e os terapeutas que fazem parte dessa construção do PEI. O PEI a gente vai fazer uma avaliação para entender em que momento da vida que está esse indivíduo, né? O que ele precisa de mecanismos e ferramentas no ambiente escolar para que ele possa aprender. Porque o objetivo da escola é que esse indivíduo ele aprenda. Dentro do máximo dele, que ele construa ali as melhores relações e o melhor desenvolvimento intelectual e de habilidades sociais. E tem uma questão que você tocou muito profunda aí, que eu vejo que é: o PEI tem que ser construído pela escola, pela família, mas pela equipe que assiste essa criança. Exatamente. E quando essa criança não está conseguindo essa assistência dentro dos processos multidisciplinares, a gente consegue pensar num PEI aí satisfatório? Olha, a orientação é que faça esse PEI. Então, a gente acredita que com as informações que a escola tem, né, que um aluno passa 4 horas no ambiente escolar, junto com o que a família traz, dá para traçar assim boas estratégias. Já é o começo. Sim, com certeza, para poder evoluir com esse indivíduo no ambiente escolar. Mas aí eu estou trazendo justamente essa reflexão porque a gente precisa das outras terapias, sim, porque senão a escola fica sobrecarregada num lugar exatamente, que muitas vezes não é só aquele lugar que a criança precisa estar. Sim. Ela precisa estar, inclusive, em outros processos de acompanhamento para que esse desenvolvimento neurofuncional dela aconteça satisfatoriamente. Eu relembrei isso aqui nas outras entrevistas, que a gente usa um termo na saúde que se chama redução de danos. Exatamente. Como que a gente faz redução de danos para uma pessoa que está num processo de desenvolvimento e que precisa desse potencial de atendimento? E aí eu acho muito legal também, sabe, quando você fala dessa capacitação, porque não é só a professora de apoio, né? Não. A gente precisa envolver o todo da criança. Conjunto. A professora de apoio, a escola, o conjunto, né, os profissionais técnicos, a família, os familiares, a sociedade precisa ter esse aparato. Hoje eu trabalhei 3 palavrinhas, vou lembrar de novo: conhecer, respeitar e incluir. Não é mesmo? Sim, são fundamentais, ainda mais nesse dia de hoje, né? Exato. Que a gente está comemorando aí, o dia 2 de abril. Então é muito importante ter esses momentos de diálogo, trazer essas informações, esses conhecimentos, né? Para a população, para que a gente possa trabalhar de forma conjunta no objetivo de um bem comum mesmo, que é trazer mais autonomia para esse indivíduo. Então, quando a gente está falando em tratamentos, em PEI, o que a gente quer? Qual que é o objetivo? É a autonomia desse indivíduo, para que ele possa viver, né, com funcionalidade na nossa sociedade. Palavra-chave: autonomia. E todos os profissionais que estão passando por esse trabalho vão deixar seu contato, vocês vão poder entrar em contato com eles se desejarem. E eu quero que você fale de uma coisa que você comentou comigo, né? A gente já se conhece. Sim. Como é que é a necessidade da capacitação desses outros profissionais. Sim, hoje, né, o meu foco está sendo capacitar professores, né? Porque a gente está sentindo uma demanda muito grande mesmo dessa necessidade dos professores de ter conhecimento. Porque que acontece hoje, Marli? A gente tem aí uma legislação muito boa no Brasil. Só que a gente tem um distanciamento muito grande da lei, né, e do que está aqui na prática. Então, a gente que está aqui no dia a dia, lidando, a gente tem essa dificuldade, né? A gente, quando eu falo dentro do ambiente escolar, principalmente. Eu estou entendendo o que você está colocando.
A Cássia até trouxe isso pra gente. A gente tem os tratados internacionais, a Constituição de 88, a gente tem o Estatuto da Criança, a gente tem a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente tem a lei em 2012 do autismo, mas quando isso chega no formato política pública, que é o aparato legal tentando trazer a política pública, que é responsabilidade do poder público, da sociedade, da família, o que você está trazendo para a gente é que ainda há um hiato, um distanciamento muito que não está permitindo que isso aconteça de forma efetiva. Então, eu queria que você deixasse o que a gente precisa fazer ainda mais de implementação nessas políticas públicas para a gente caminhar aqui para o final da nossa entrevista. Então, é fundamental a gente ter esses momentos mesmo de troca de conhecimento, troca de saberes, adentrar mais o ambiente escolar, trabalhar mais em conjunto. Infelizmente, a gente vê aí, né, um distanciamento, né, entre família, escola, terapeutas. Então, a gente precisa se unir. E olha, gente, a mãezinha que antecedeu a Kessia, ela mostrou pra gente, não foi? Qual é o desafio de você não desistir de cuidar do seu filho. Então, o que a Kessia está trazendo pra gente é isso. Os enfrentamentos são muitos, o distanciamento político da realidade do que acontece ainda existe. A gente precisa caminhar nessa direção, mas a gente precisa muito do apoio de todos vocês. E eu quero imensamente agradecer você por ter vindo aqui, doado seu tempo para esse trabalho, nesse dia tão importante de hoje, que é falar da causa, né? Do autismo, para que a gente adquira conhecimento, respeito e inclusão. Isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá, pelo convite, por estar aqui, é uma honra. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.